O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso. Ele nos confronta, ele nos muda, ele nos faz refletirmos na vida. O Evangelho faz duas coisas conosco. Ou ele nos muda, ou ele nos afasta dele mesmo, porque o Evangelho verdadeiro requer de nós uma mudança, uma reflexão verdadeira e profunda quanto ao que nós somos, quanto ao que nós pensamos, quanto ao que nós fazemos. E uma das coisas maravilhosas do Evangelho de Jesus é que ele nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. E não somente amar aquelas pessoas boas, mas também amar aquelas pessoas que nos perseguem. E Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, ele diz o seguinte: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. É um mandamento, é uma reflexão básica para todo aquele que deseja ser um seguidor de Jesus Cristo, até porque essas palavras são as palavras do próprio Jesus. Vocês ouviram falar que se deve amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Isso é um confronto ao nosso ser, ao nosso ego, é um desafio, porque amar a quem nos ama é muito fácil, amar a quem nos dá presente, a quem nos trata bem, mas amar aqueles que nos perseguem é o grande desafio do cristão verdadeiro. É o que faz realmente a diferença se nós somos ou não seguidores de Cristo. São coisas como estas que nos confrontam, né? A Bíblia tem esta passagem, mas tem muitas outras que também falam a mesma coisa. E hoje eu fiquei escandalizado quando estava entrando em uma avenida principal, aguardando no cruzamento, e havia um culto do outro lado da rua. E durante este culto, o pregador, o pastor, eu não sei quem era, vociferava, gritava, afirmando que iria profetizar. E quando ele, abre aspas, profetizou, fecha aspas, ele disse que Deus iria levar as pessoas que humilharam as pessoas daquela igreja para a sepultura. O que ele colocou no coração daquelas pessoas foi justamente o ódio. Isso não veio do Evangelho, isso não é Evangelho, isso contraria o Evangelho de Jesus. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque esse falso evangelho e tantos outros falsos evangelhos estão por aí, enganando as pessoas, amaciando o ego delas. Imagina o que sentiu uma pessoa que estava lá quando lembrou de um vizinho que falou uma coisa que não agradou a ele, quando lembrou de uma pessoa que perseguia ele. O que essa pessoa pensou naquele momento? Agora fulano de tal paga o que ele fez comigo, né? Essa pessoa foi incentivada a odiar pessoas, fazendo o contrário do que Jesus mandou expressamente na sua palavra. Vamos amar aqueles que nos perseguem e vamos ter cuidado com o falso evangelho ou os falsos evangelhos que têm aparecido nos dias de hoje. O apóstolo Paulo deixou bem claro em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós, os apóstolos, né, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. Então fica uma mensagem de tristeza e indignação por conta destes falsos evangelhos que aparecem por aí, e nós temos que vigiar e orar, tendo como base a palavra de Deus, para que nós não sejamos engodados nessas falsas doutrinas. Que Deus abençoe a todos.